E aí, galera, tudo beleza? É aqui, pessoal, Augusto, mais uma vez. Tem uma galerinha que tá de recuperação. E também quem quiser se preparar para o Enem, tá? Quiser finalizar esse tipo de questão aqui, ó. A gente vai estar falando de oxirredução, redox, foco em determinação de NOx, oxidação, redução e agentes redox, tá? Ao final dessa lista aqui, que eu vou disponibilizar para você, tem as respostas todas, tá? Então, é tranquilo. Então, ó, resolva as 20 questões fundamentais, apresentar a seguir. Todas as questões abordam o conceito de variação do número de oxidação, ganho perda de elétrons, identificação de fenômenos redox, gabarito detalhado com a resolução passo a passo e condição final do documento. E aí deu sono, né? Dia de trabalho, sabe como é que é, né? Final. Antes de fazer isso aqui, eu vou só começar escrevendo um esquema que eu gosto sempre de colocar, viu? Que é assim, ó. É um esquema do OPA, tá? Meus alunos já estão com isso aí anotado no caderno, porque quem já é meu aluno de escola, tá? Agora quem, por exemplo, está estudando para outras coisas aí, ó, aproveita, já anota, ó, OPA, né? Ó, certo? Vou até afastar ali um pouquinho as letras. OPA, certo? Ó. E aí a gente tem também RRR. Bora lá. RRR. R, 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 tá? O que é, de onde vem esse OPA e esse RRR? Vamos separar ali no meio, né? Não ficar bagunçado. Olha, OPA vem de oxidação, tá? Oxidação, 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 certo? P de perde, perde, perde o que, Augusto? Perde elétrons. Aí a gente tem aqui o A aumenta, aumenta, aumenta o quê? Aumenta o NOx. O NOx é a carga, tá? E RRR vem de quê? Bora tentar botar aqui mais para cima um pouquinho, certo? Para não ficar bagunçado isso aqui, muito imprensado. Pronto, aí, tá? RRR, gente, vem assim, ó, de redução, 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 recebe elétrons, elétrons, e reduz o que? Reduz o NOx, tá? Aí você se pergunta, poxa, Augusto, que história é essa de... Gente, olha, numa pilha, bateria, onde você vê que tem um polo negativo, ó, o polo negativo é de onde saem os elétrons, certo? E o polo positivo é o polo onde os elétrons vão chegar, certo? Então tem o polo positivo e o polo negativo, tá? Então os elétrons saem do polo negativo, tá? Ó. Aqui, ó. Ele sai daqui, ó, tá? Vem na pilha, ó. Aí descarrega no polo positivo, certo? Então, esse polo aqui que perde os elétrons, ele é onde sofre oxidação, onde oxida. E o polo que recebe elétrons sofre redução. Então, gente, quando está funcionando nosso celular, quando a gente está usando uma pilha, quando a gente, sei lá, até uma fruta que estraga, né? Produção de álcool. Então tem várias reações aí que são oxidações. Essas reações estão acontecendo no nosso cotidiano aí direto. Reações muito importantes, mas principalmente grava essa aplicação de pilhas e baterias, tá certo? E aí, gente, olha, o que a gente tem que saber? O OPA, tá? Ó,
Se acontecer qualquer uma dessas três coisas aqui, oxidação, perde elétrons, aumento NOx, sempre vai ser OPA, tá? E se acontecer redução, receber elétrons ou reduzir o NOx, vai ser RRR. E olha, gente, aqui muita atenção no que eu vou falar, viu? Vocês têm que saber que aqui, ó, nós temos esse lado aqui do OPA, é o lado que está, ó, quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre oxidação, quem é oxidado, ele provoca no outro a redução. Então, ele é agente redutor. Ele sofre oxidação e provoca a redução no outro. E o do lado aqui, ó, que é o que sofre. Peraí, deixa eu tirar essa minha câmera aqui, tá? Isso aqui. Aqui, ó, a gente tem um agente oxidante. Ó, agente é ao contrário. Então, você tem que ter muito cuidado, viu? Eu gosto de brincar com isso aqui nas questões. Agente oxidante. Quem é agente oxidante? É justamente quem provoca a oxidação, tá? E agente redutor é quem provoca, mas o agente oxidante ele sofre redução, ele é reduzido, tá certo? Então vamos ter isso em mente aqui, tá? Muito importante, certo? Então com esse esqueminha aqui a gente resolve todas as questões. A gente tem que ter uma noção dessa parte de, como eu posso dizer para vocês, essa parte de NOx, gente, o NOx é a carga, viu? Tá? Então, eu vou achar um outro lugar para botar isso aqui, certo? Para eu poder fazer a questão. Deixa eu ver se eu boto ali em cima. Que a gente sempre vai ficar usando isso aqui. Ah, eu vou botar aqui, ó. Aqui fica bom, bem aqui nessa região. A gente aumenta né? E olha, se a gente quiser. Então, gente, bora lá. Bora ler a questão. Primeiro. Lembrando que essa aqui foi baseada na questão da UEMA 2025, né? Todas elas foram baseadas nessa questão. Então, é isso que a gente vai estar abordando aí. Bora fazer questão até a gente fixar isso de vez. O magnésio metálico reage vigorosamente com o oxigênio do ar, produzindo uma luz branca intensa e formando óxido de magnésio, conforme a reação. Aí ele quer saber o quê? Branca intensa conforme a reação abaixo. Aí ele tá... Gente, ele não fala nada. O magnésio metálico reage. Aí ele quer saber, acho que eu não completou aqui, né? Mas acho que é o magnésio, que o magnésio sofre, né? Ficou incompleto esse enunciado, vamos fazer. Vou aumentar aqui, ó. Bora botar aqui logo. Bora ver. Gente, quando o metal estiver sozinho, ó, magnésio sólido, sozinho, a carga sempre vai ser zero. O2, gás oxigênio, quando for O2, N2, Cl2, H2, um gás vai ter sempre NOx zero, tá? E aqui, ó, gente, o oxigênio, o NOx dele sempre vai ser 2-. Só vai mudar de 2- quando for no peróxido. Lembrando, você vai anotando de lado esses NOx que a gente vai falando aí, ó, do oxigênio. Agora do magnésio a gente não vai anotar porque pode variar, mas nesse caso o NOx do magnésio, por ele ser da família 2A, tá? Vai ser mesmo esse aqui, ó, 2+, tá? Então a soma das cargas, ó, 2+, 2- vai dar igual a 0. Então a gente sabe que as cargas estão balanceadas. Essa aqui é a fórmula correta do óxido de magnésio, que é isso aqui. Então o que a gente tem que fazer para resolver essa questão? A gente vai ver aqui, ó, o magnésio, qual era a carga dele? Deixa eu ativar um negócio que fica legal. Magnésio aqui, tá? Aqui, ó. Certo, então, retinho. Aí o magnésio, vamos ligar também o oxigênio. Eu tô ligando os que mudaram de carga, viu, gente, ó. Se ele mudar de carga, a gente vai fazer essa ligação aqui, ó. Olha só.
Olha aqui. Apaga. Ah, que onda, ó. Não sei por que tá apagando. É. Peraí, vou tirar isso aqui. Botar pro lado aqui, ó. Isso aqui é do oxigênio, né? Não esqueça. Pra ver se isso aqui não apaga dessa vez. É, não apagou, mas também, né? Correto. Pronto. Agora sim. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Ó? Quanto era o NOx do magnésio? Era zero e foi para mais 2. Então, esse NOx aumentou do magnésio. Se era zero e foi para mais 2, aumentou. Quando aumenta o NOx, ó, aumenta o NOx aqui, ó. Aumenta o NOx, então vai ser o quê? Opa, tá? Opa. A OPA quer dizer o quê? Que ele sofre oxidação, ele perde elétrons, ele é o agente redutor e é o polo negativo de uma pilha. Tá? Então a gente sabe tudo isso dele. Então quer dizer que esse aqui é OPA. Vamos botar ele aqui, ó. Botar ele como sendo OPA. OPA, porque o NOx aumentou. Se ele é OPA, o outro, ó, o NOx era zero e foi para 2 mais. Ou 2 menos, né? 2 menos. Então, o NOx reduziu. Por isso que ele vai ser o que então? R, R, R. Tá? Ó. R, R, R. E aí o que vai acontecer, gente? Ó, esse aqui é OPA e aquele ali é R, R, R. Então, quem é R, R, R? Porque reduziu o NOx. Ó. Tá aqui, ó. Reduz o NOx. Ó. Olha aí. Reduz o NOx está desse lado aqui, ó. R, R, R. Ó. Reduz o NOx, recebe elétrons, sofre redução. E é o agente oxidante e polo positivo de uma pilha. Certo? Então, bora lá. Aí, bora ver o que as questões estão apontando aqui. A gente já sabe que o magnésio é OPA, né? Mg é OPA. E o oxigênio R, R, certo? Então, bora lá. O magnésio sofre redução? Não, se ele é OPA, gente, ele não sofre redução. Ele sofre oxidação. Ó, quem é OPA, ó, sofre oxidação, tá? Atua como agente oxidante o magnésio. Ó, se o magnésio é OPA, ó, OPA, vamos pescar aqui, ó, OPA é agente redutor, certo? Beleza, então não é agente oxidante. C, sofre oxidação, pois seu NOx varia de 0 para 2 mais. Sofre oxidação, pois seu NOx varia de 0 para 2 mais. Sofre oxidação. Deixa eu ver. É exatamente, né? Ó, o NOx dele era 0, ó, de 0 para 2 mais, né? Aumentou o NOx, ele é OPA. E OPA, quem é OPA sofre que oxidação. Então esse aqui é o gabarito da questão, tá? Ó. Então, aqui a questão, ó, a resposta dela vai ser exatamente essa alternativa aqui. Letra vamos marcar assim, acho que é melhor. Vamos marcar aqui. Certo? Marcar aqui. Acho que eu vou até levar aquilo ali, ó. Cópia. Botar aqui embaixo também, que eu vou precisar, né? Todas as questões que precisam desse esquema, olha.
Você vai ter isso na prova? Pode ser. Bora ver isso aqui, gente, ó. Atenção. A termita é uma reação altamente exotérmica entre um metal e um óxido metálico. Um exemplo clássico é a reação entre alumínio metálico e óxido de ferro 3. Certo? Com base na equação acima, em relação ao comportamento do elemento alumínio, assinale a alternativa correta. Tá? Então a gente vai ter que saber quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Bora lá. Ó, metal sozinho, vamos lá. Já vou botar o quê? 0. Metal sozinho, NOx é 0. Aqui, ó. Ah, quer dizer que o alumínio está sozinho, tá? 0. Ó, gente, o que separa cada substância numa reação química é o sinal de mais e a seta, tá? Substâncias diferentes. Aí aqui, F é 2 O 3. Olha, o oxigênio a gente sabe que é 2 menos, né? Nesse caso, a gente vai ter que descobrir aqui quem é o Fe, o ferro. Então, a gente pode trazer isso aqui para baixo, aqui, ó. Fe2O3. Vamos fazer aqui embaixo, bem aqui, ó. Fe2O3. Ah, peraí, vou fazer com outra cor. Fe2O3, né? Eu sei que o O é 2 menos, tá? Mas eu não sei o ferro. É um metal de transição, então ele não tem só o NOx, tá, gente? E para você saber esse NOx, o que você pode fazer, gente, ó? Olha, quando for assim, ó, 2, ó, você pega aqui, ó, faz isso aqui, ó, esse esqueminha aqui, ó. Ó como é legal essa dica, ó. Tá vendo esse 3? Ele vira o NOx desse. E esse aqui é o NOx desse. Só que, olha, do metal vai ser positivo. Então o NOx ficaria como? Bora lá. Então ficaria assim, Fe, ó, NOx 3 mais, certo? Ó. E oxigênio, a gente já sabe, continua o quê? 2 menos. Viu? Ó, bem legal, né? Essa forma de achar o NOx. Então a gente já sabe que o ferro é 3 mais. Então vamos botar lá. A equação, ó, olha lá. Aqui, ó. Ferro 3 mais. 3 mais, descobrimos. Agora vamos lá para o outro lado. Oxigênio 2 menos. Olha só que legal. Vamos fazer aquele esquema de novo, ó. Olha lá. 3 vai ser o NOx do alumínio, que a gente não sabe. E 2 seria o NOx do oxigênio negativo. O segundo elemento sempre vai ser negativo, tá? E o primeiro sempre é o positivo na fórmula. Então aqui fica 3 mais, ó. Isso aqui que veio daqui, ó. Né? Olha isso. E aqui ferro sozinho é NOx 0. Pronto, agora tá beleza, NOx definido. É só alegria. Só alegria. Bora lá. Aí, quem tá mudando de NOx? O alumínio, né? Ó, o alumínio muda de NOx. Era 0, foi para 3, então aumenta o NOx. Quando aumenta o NOx, aumenta o NOx. Sem querer eu falei, né? Né? Olha lá, aumenta o NOx. Então quer dizer que é opa. Por que aumentou, professor? Era 0 e foi para 3, ó. Aumenta. E agora, vamos ver quem foi que mudou. O ferro também, né? O ferro mudou ali. Ó, o ferro era 3. E ele foi para quem? 0. Então ele era 3 e foi para 0. Então ele sofreu redução. R. Sofreu redução, tá? O ferro reduziu o NOx, tá?
Então ele sofre redução. Por quê? Reduzir o NOx. Olha lá. Reduz o NOx. Vai ser o quê? Redução, tá? É agente oxidante, tá? Então, bora lá. Quer dizer que ele é RRR, tá? Então, já descobriu aqui que o alumínio é opa e ferro é RRR. Então, bora lá. Para responder a questão. Alumínio é opa e ferro é RRR, tá? Então, bora lá. Aí ele pergunta aqui em relação a quê? Com base na equação acima, a reação em relação ao comportamento do elemento alumínio. Assinale a alternativa correta, o alumínio. O alumínio sofre oxidação. Epa! Oxidação, tá correta essa parte. Portanto, é agente redutor. Gente, será que é isso mesmo? Sofre oxidação e é agente redutor. Peraí. Quem sofre oxidação é agente redutor? É isso mesmo, gente. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Então, o que acontece? Esse é o gabarito da nossa questão, tá? Certo? Gabarito da nossa questão aqui. Show de bola, só alegria, viu? Tá? Só alegria, tá? Então a resposta aqui vai ser letra A, tá? Então, pessoal, voltando aqui para a terceira questão. A recuperação de cobre metálico a partir de solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4, né? Pode ser feita adicionando-se ferro metálico à solução de acordo com a equação de deslocamento. Essa reação é muito legal, que a gente fez ele lá no nosso laboratório de química, viu? Esse ano foi um dos experimentos que a gente fez, que a solução era azul, aí ela ficou totalmente transparente, o cobre ficou precipitado no fundo, tá? Então foi bem legal. Analisando o processo redox acima, pode-se afirmar que o elemento ferro, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Sempre vamos atrás de quê? Dos NOx. Beleza, bora lá. Vamos lembrar de algumas coisas. Metal sozinho, o NOx vai ser quanto? 0, né? Ó. Beleza, tá? Quando tem 3 elementos, o do meio é o que eu não sei, tá? Gravem sempre isso, viu? Quando tem 3 elementos, o do meio que eu não sei. Mas nesse caso aqui, quando tem SO4, é um exemplo que é mais complicado, mas você tem que gravar a coisa. Que o SO4, esse aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. O SO4 é especial, grava ele, tá, gente? Ele é muito importante. Você resolver muitas questões. SO4, a carga dele vai ser 2-. O que quer dizer para mim? Quer dizer assim, ó, que o SO4 é assim, ó. Bora fazer aqui uma tabelinha, ó. Tem 2 elementos, né? Então botar 2 colunas e aqui é o resultado. 3 colunas. Aí o enxofre, ele é da família do oxigênio, certo? Mas a gente, ó, o enxofre a gente não sabe aqui, ó, qual é o NOx dele. Ele é o elemento do meio, lembra? Mas tem como a gente saber, ó. Bora lá, enxofre a gente não sabe, vamos botar aqui, ó, X. Oxigênio, a gente sabe que, deixa eu botar isso pra cá, ó, que isso aqui é só 4 todinho, ó, essa carga aqui, ó. Ela vai ser o resultado, ó, vai ser igual, tudo isso vai ter que ser igual a -2, tá? Mas aí a gente sabe que o oxigênio, qual é a carga do oxigênio? -2, ó. Então, é tipo assim, parênteses. 4 vezes -2 dá -8.
Aí você pensa, qual número que você soma com menos 8 que dá menos 2? Só pode ser o mais 6, ó. Olha lá. Mais 6 menos 8 vai ser igual a quê? Menos 2. Certo? Ó? Pronto. Então você já sabe qual o NOx do enxofre. Aí você vai botar aqui, ó. Isso aqui a gente já sabe que é menos 2. Na química é 2 menos, né? Aqui a gente sabe que é 6 mais, né? 6 mais. E aí o do cobre vai ser a carga que somada com esses dois aqui dá 0. Qual é a carga somada? Ó? Só pode ser o quê? Mais 4. Opa, menos 4, né? Menos 4. Não. Pera aí. Ah, não, gente, eu tô vacilando, sabe por quê? Ó? Vamos botar aqui X, viu? Vamos fazer aqui separado. Ó, vamos lá, beleza. Então, ó, CuSO4, certo? Gente, eu já sei que esse aqui, eu disse para vocês, ó. Esse aqui, ó, esse aqui. Então, calculando aqui, o C1, esse é o 4, fica assim, ó. SO4, certo? Já vimos que esse aqui, ó, essa parte todinha, SO4 é 2 menos. Ele todinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é 2 menos, certo? Se aqui tudo é 2 menos, qual carga que deve ser o cobre para que essa soma dê 0? Entendeu? Essa pergunta que a gente sempre vai fazer. Tem que ser o quê? 2 mais, entendeu? Então já descobre a carga do cobre no seu SO4. Então aqui 0, aqui vai ser 2 mais, certo? Vou botar aqui, vou aumentar aqui, ó. 2 mais, aqui. Ah, tá ruim. Deixa eu afinar esse lápis aqui. Ó, 2 mais o cobre, aí o oxigênio a gente sabe que é 2 menos, e o enxofre 6 mais, né? 6 mais, enxofre. Então a gente tem a carga desses três. Agora para o FeSO4, é só a gente lembrar, ó. Isso aí vale 2 menos, né? Então vamos lá. Se isso aqui vale 2 menos, ó, isso aqui tudinho, 2 menos, ó, o SO4 é 2 menos, o que vai acontecer? Qual vai ser o valor do ferro? Vai ser 2 mais, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, o cobre zerado lá no final, porque metal a gente sabe que o NOx de metal sempre é 0. E aí dessa forma, a gente consegue descobrir aqui umas coisas, ó. Por exemplo, o ferro. Bora olhar para o ferro. Ferro a gente consegue perceber aqui que ele, ó, o NOx dele era 0 e foi para 2, né? Outro que mudou de NOx também foi o cobre. O cobre era 2 e foi para 0. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que os outros não mudaram de NOx. O NOx está o mesmo, tá? No SO4 aqui, ó, o enxofre é mais 6, então não mudou nada. Então, gente, olha, veja uma coisa. Deixa eu pintar aqui de outra cor. E essa aqui eu vou pintar ali, deixa eu ver. Vermelho. Pronto. Então, gente, olha, o que a gente tem que perceber? Que esse aqui, ó, aumenta o NOx. Era 0, foi para 2 mais. Quando aumenta o NOx, a gente vai olhar ali o que, ó. Aumenta o NOx. Cadê, gente? Aumenta o NOx, a gente sabe que é OPA, né? Toda vez que aumentar o NOx vai ser OPA, tá? Então aqui é OPA, quer dizer o que, ó? Que o ferro sofre oxidação, ele perde elétrons e aumenta o NOx, tá? E aqui o cobre vai ser o que? R, R e R, tá certo? Então OPA é RRR.
Aí, gente, olha, vamos ler agora a questão aqui, certo? Ó, vamos só, vou fazer aqui, escrever o esquema de novo aqui, ó. Só para a gente não correr o risco de esquecer. Não pode esquecer esse esquema, a gente tem que usar ele direto. Ele é o que faz a gente responder as questões, tá? Certo? Então a gente tem que sempre usar ele, tá? E aí, ó, perde elétrons, aumenta NOx, certo? E ali do outro lado, o RRR é diferente. O RRR vai ser o quê? Vai ser o quê, gente? Esse RRR. Lembra aí. RRR vai ser redução, tá? Tá aqui, ó, redução. Recebe elétrons, reduz o NOx, diminui, né, o NOx. Tá? O NOx é aquela carguinha que fica lá em cima, mais 2, menos 2, certo? E a gente não pode esquecer uma coisa aqui, só para reforçar, que eu já tinha escrito ali em cima, esse aqui é o lado negativo da pilha, ó. O lado negativo e o lado positivo é esse aqui, ó. Esse aqui é o lado positivo. E esse aqui, ó, se fosse uma pilha aqui, seria o lado negativo. Tudo isso aqui acontece do lado negativo da pilha, certo? E tudo isso aqui acontece do lado positivo, tá? O lado negativo é o agente, ó. Agente. Ou será que eu consigo botar ali em cima? Só lembrando aqui novamente, ó. Aqui nós temos o... Vou diminuir aqui, pai. Para reforçar, isso aqui é importante. Ó. Pronto. A gente tem aqui, ó. O agente oxidante. Pô, esse aqui, gente, quem sofre oxidação é o agente redutor, ao contrário. Não esqueça. E o outro aqui, ó, quem sofre redução é o agente oxidante, certo? Tá? Então, só para vocês aí saberem, né, que a gente tá? Vai sempre estar usando isso. Então, bora lá. A gente já sabe ali quem é OPA e quem é RRR, né? Então, bora lá. Aqui, ó. Sofre redução. Ele está perguntando para quem? Está analisando o processo redor. Pode-se afirmar que o elemento ferro, bora lá, o ferro. O ferro é OPA, porque era 0, aumenta o NOx. 0 para mais 2 aumenta o NOx. Então, ele não sofre redução. Está errado essa aqui. Essa aqui já está errada. Ele sofre oxidação. Ele sofre oxidação, certo? Atuando como agente redutor. Peraí, ele sofre oxidação, né? Quem sofre oxidação, ó aqui, ó. Quem sofre oxidação atua como agente redutor. Perfeito. Então a resposta é a letra B aqui. A resposta da questão. Pronto. Certo? Então é isso, ó. Todas as questões o que vai mudar vai ser o NOx, mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo, viu? Tem várias questões aqui, ó, 20, eu vou dar essa lista para vocês. E aí usem, façam o máximo possível. E aí vocês vão, né, ter tranquilidade aí nesse dia da prova. Eu vou fazer só o aqui que é mais difícil, ó. Embaixo tem o gabarito. Fazer isso aqui, ó. Para encerrar, antes de encerrar a aula. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o peróxido de hidrogênio, comercialmente conhecido como água oxigenada, atua frequentemente como antisséptico devido à sua capacidade de oxidar estruturas biológicas. Em meio ácido, contendo íons iodeto, ocorre a reação, né, que é essa aqui,
considerando o comportamento do oxigênio do peróxido. Gente, isso é importante, sabe por quê? Quando a gente fala de oxigênio do peróxido, ó, oxigênio do peróxido, quando ele fala, ó, do peróxido de hidrogênio, a gente vai ter que lembrar uma coisa. A gente vai ter que lembrar que, quando isso acontece, a gente vai trabalhar com oxigênio, vou botar aqui do ladinho, ó, oxigênio no peróxido. Caramba, tá muito pequeno. Pera aí. Ó, oxigênio no peróxido tem NOx -1, tá? Ó. É diferente do oxigênio normal, tá? Isso aqui, ó, acontece no peróxido, tá? No peróxido, tá certo? Então, não esqueçam disso. Tem ainda o superóxido, tá? No superóxido é 1/4, tá? Ó. No superóxido, ó. Superóxido. Aí vai ter o oxigênio, vai ter NOx -1/4, certo? Tá? Ou menos 0,25, tá? Então, NOx, ou -1/2, gente, quer dizer, desculpa aí, hein? Tá? Ó, -1/2, tá? Que é menos 0,5. Então, existe isso aqui também, tá? Só questão aqui importante para vocês. Então, bora lá. Já sabe que o oxigênio aqui, ó, no peróxido sempre vai ser -1. Mas seria como a gente descobrir isso sem saber, ó. Ó, o do 1 a gente sabe, o do hidrogênio, a gente sabe que é 1+, certo? Aí, gente, tem 2 hidrogênios, então seria 1+, né? E aqui, ó, para dar 0 teria que ser -1 e -1, né? Ó, para dar 0, porque são 2 oxigênios, certo? Então, aí já fica ali, ó, sabendo que aqui é -1, tá? E ali, gente, já tá escrito ali em cima, ó, -1. Quando tem só aquele traço de menos, é -1. Ali mais 1, né? Ó, o NOx. Lá do outro lado, o iodo ficou como? I2 é o quê? 0, tá? Quando for I2, H2, Cl2, Br2, é 0. E na água, o oxigênio, ó, volta ao seu estado normal, 2-, ó. E o hidrogênio a gente tem que gravar, que é 1+, 1+1, certo? Beleza, com isso, o que a gente pode fazer aqui, ó? Olha só, que legal. Vamos agora ver aqui, ó. Vamos ver quem mudou de NOx. Ó, o iodo eu já consigo olhar de cara, ó, que o iodo era -1 e ele foi para 0, né? Ó. Então o NOx aumentou. Se aumenta o NOx, o que eu vou fazer? Cadê tu? Ah, eu acho que eu copiei aqui, peraí. Copiei aqui. Colar, pronto. Olha, colei bem aqui. Deixa eu usar nessa questão, tá? Ó, então, bora ver. Ó, aumenta o NOx, ó. É o que? Opa, certo? Ó. Opa, é oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx, tá? Então, esse aqui é opa. Opa. Ó, opa, tá? E quem tá mudando de NOx ali também? Bora ver. Quem mais está mudando de NOx? A gente tem o próprio oxigênio, né? Que era, eu disse no começo, né? Que ele era -1 e foi para quanto ali, ó? Para -2, não é isso? Então, de -1 para -2 teve uma redução do NOx. Então, é R. Reduziu, gente, de -1 para -2, número negativo é o contrário, tá? O -1 vai ser maior que o -2. Então, se era -1 maior e foi para -2, reduziu o NOx. Olha, vou mostrar para vocês. Se reduz o NOx, vocês vão sempre olhar aqui, ó. Não vai dar uma de doido querer decorar. Ó, reduz o NOx. É o que então? R. Tudo isso aconteceu com ele, ó. Recebeu elétrons, recebe
sofreu redução, ou foi reduzido, né? Provocou a oxidação, agente oxidante. E ele, ó, é o polo positivo numa pilha, tá? Tudo isso a gente sabe aqui. E aí vai ficar como? Bora lá. Beleza, vamos responder agora, né? Ele está perguntando em relação ao oxigênio, ó. Veja aqui, ó. Até marquei, ó. Comportamento do oxigênio no peróxido nessa reação, podemos afirmar que o oxigênio ele sofre oxidação, pois seu NOx passa de -1 para 0. Ó, o NOx dele era -1, certo? Aí ele foi... Epa, mas ele está sofrendo o quê? Redução, gente. Redução. Não é oxidação, não. Tá errado. Isso aqui. Atua como agente redutor do íon iodeto. O oxigênio é agente redutor? Vamos ver aqui, ó. Se ele é RRR, quem é RRR? Vamos na tabela que não decorei, ó. Na tabela, quem é agente redutor é o OPA. Então, quem é agente redutor vai ser o iodo. E ele está dizendo que o oxigênio é agente redutor. Não. O oxigênio, que é OPA, o OPA é agente... o OPA, que é o iodo, é agente redutor. E o RRR, que é o oxigênio, vai ser agente oxidante. Tá? Ó, ali. É o contrário. Então aqui está errado. Aí o oxigênio ganha elétrons, ou seja, recebe, sofrendo redução, você na variante de -1 para 2, bora lá. Ó, ele recebe elétrons. Ele é RRR, então ele recebe elétrons, a gente já sabe disso. E o NOx dele vai de -1 para 2, aqui era -1, e no final é -2. Gabarito da questão, certo? Pronto, olha aí. Aí é só correr pro abraço. Então, gente, com isso eu me despeço. Boa prova para vocês. E eu vou ficar aí na torcida, tá certo? É isso aí.